E a gente começa esta edição do Bom Dia Barreiras falando de aparência. Afinal de contas, esse é um tema que está, de fato, em alta, principalmente por conta das redes sociais. Esta cobrança pela boa aparência que tem sido um problema para muita gente, para muitas pessoas. E até que ponto esta cobrança, essa autocobrança pela boa aparência pode ser saudável ou prejudicial para a saúde emocional? É sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui em nosso estúdio com a nossa convidada de hoje, a psicóloga clínica Karina Vieira. Karina, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Barreiras. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema tão pertinente dentro da nossa sociedade hoje em dia, principalmente com os nossos adolescentes e as nossas crianças, né? Essa busca pela aparência tem realmente, de fato, causado problemas emocionais graves em muitas pessoas, Karina, não é exagero da minha parte? Não é exagero. Eu quero voltar um pouquinho para dizer na nossa formação o que acontece. A neurociência, ela explica para a gente que nós fomos criados para pertencer. Então, nós nascemos com esse desejo de pertencimento. Por isso que tem um apego muito criado entre uma mãe, um pai e um filho, porque tem essa necessidade de pertencer. Então, já desde quando nós nascemos, isso é instituído a nós. Então, essa necessidade de estar em grupos, ser acolhido por grupos, nos faz muitas vezes transparecer algo que realmente nós não somos. Então, tem essa busca excessiva por aparentar fazer parte de algo, né? Estar vinculado a algo que te traga esse apego, nesse sentimento de pertencimento. Fato, e as redes sociais têm corroborado bastante para isso, né, Karina? Sim. Infelizmente, né? Com certeza. Eu gosto de dizer que nós estamos muito disfuncionais. O que quer dizer isso? Excedendo aquilo que realmente faz parte da nossa, daquilo que é ideal para o nosso corpo, até mesmo da nossa cultura de vínculo ali de relacionamento. Quando a gente fica disfuncional, a gente passa a olhar para o outro como se o que ele representasse fosse mais importante do que a minha essência, daquilo que eu sou, daquilo que foi construído da minha história. Então, essas aparências midiáticas faz com que eu ache que aquela pessoa que eu acompanho ou que eu vejo é mais importante pelo que ela é, né, transparece, do que eu realmente sou. E olha, a gente está falando de um público adolescente, mas também muitos adultos enfrentam esses problemas, né, de se comparar. E essa autocomparação, de fato, é muito preocupante. Né? O maior adoecimento hoje está vinculado à insegurança e à comparação. Porque você deixa de ser quem você é, que é o que deveria ser mais importante, quem eu sou para esse mundo, quem eu sou, né, nesse universo, e passo a desejar ser alguém para ser aceita. A questão da aceitação, do pertencimento, de estar inserida em algum grupo, em algum relacionamento. E a gente observa também, Karina, que muitos influenciadores que transmitem uma imagem perfeita, de uma vida perfeita, e aqueles seus seguidores acabam, muitos deles, né, querendo, evidentemente, ter uma vida semelhante daquela pessoa. Isso também é algo que é muito preocupante, né? Preocupante. Porque, na verdade, você vai ver aonde ele está, mas você não sabe o processo que ele viveu para chegar onde ele está. É como se você quisesse encurtar o tempo da evolução. Eu tenho meu tempo da evolução, você tem seu tempo da evolução. E se a gente cortar para chegar já no ápice, a gente não vai ter a maturidade de suportar tudo que aquela nossa, por exemplo, um artista, ele está no auge, mas se ele não tiver uma condição funcional, emocional, psicológica e maturacional de estar onde ele está representando, ele vai adoecer. Como a gente já vê muitos artistas adoecidos, porque eles não conseguem lidar com a fama, lidar com a exposição. Então, quando eu, uma pessoa comum, quero estar como ele, né, eu não tenho essa condição da minha maturidade, né, porque eu não vivi o processo dele, porque cada um de nós vivemos um processo diferente da construção da nossa vida, né?
Agora, Karina, a gente nunca teve tantos casos de depressão assim sendo divulgados, né? Isso para vocês são psicólogos é algo preocupante? A gente tem visto influenciadores, pessoas famosas, pessoas relativamente muito bem financeiramente, se declarando depressivas e buscando autoajuda, né? Isso é algo que preocupa vocês? Sim, é uma preocupação, porque principalmente no nosso país é um número muito alto, né, de brasileiros adoecidos, depressivos. Então, nós precisamos começar a enxergar a depressão com um outro olhar, de um olhar de possibilidades de oferecer recurso para essas pessoas que estão adoecidas e de um olhar de que as pessoas se percebam assim, porque muitas vezes elas não se percebem, mas se comportam. Né? E às vezes quem está em volta dela e vê que ela não está mais se comportando como era antigamente. Porque com esse conflito de imagem, o que acontece? Há uma perda de identidade. Né, uma perda da sua autoestima. E aí vem a comparação, aí vem a disfunção, e você sozinho, você tem dificuldade de entender aonde você está nesse processo. E por isso que é importante você usufruir de recursos científicos para te tirar daquele círculo do processo. Porque quando você entra no processo é como se fosse um círculo. Aí você tem que quebrar esse círculo do processo. E como que se quebra? Fazendo caminhos inversos. Quando o meu corpo pede alguma coisa porque eu estou adoecida, eu tenho consciência, eu falo, não, eu estou me percebendo tendo esse comportamento de me excluir, né, de não querer mais sair de casa, de achar que as minhas roupas já não são ideais para eu estar inserida naquele grupo. Eu me percebo assim, opa, não, eu tenho sim a condição de estar aonde eu quero estar. Então você começa a fazer o caminho inverso. Começa a entender, não, eu posso usar isso, eu posso fazer isso, e eu vou me sentir confortável. Então você vai fazendo esse exercício todos os dias, porque é no dia a dia você insistindo no processo dessa mudança do seu comportamento que efetivamente ele se torna pertencente, torna-se seu. Para concluir, a nossa equipe já está aqui nos avisando que o tempo já está bem curto. Para os adolescentes, para quem é pai de adolescente, mãe de adolescente, a gente está vendo, infelizmente, nossos adolescentes cada dia mais ligados em redes sociais. Muitos deles ficam quase 24 horas ligados ali no celular. É algo que também tem sido motivo de muita preocupação para os pais e familiares, né? É um momento da gente ter esse cuidado de policiar o acesso às redes sociais, principalmente de crianças e adolescentes. Sim, até nós adultos, nós precisamos de limite. Quando a gente é adulto, nós entendemos e nos damos limite. Agora, a criança ou adolescente, o limite ele vem dos pais, porque os pais eles têm que ter uma maturidade para educar. E quando você dá esse limite aos seus filhos, ele não vai se sentir, no primeiro momento, ele vai se sentir com raiva, é um sentimento normal, mas vai ser uma sensação momentânea, porque verdadeiramente as crianças, os adolescentes, eles gostam de ter regras, eles gostam de ser corrigidos, porque isso traz um equilíbrio mental para eles, daquilo que eles efetivamente podem e não podem fazer. Eu gosto muito de dizer que existem alguns exercícios que você pode fazer que não custa dinheiro, e esses exercícios são exercícios que você faz em sua casa mesmo. Nós crescemos numa sociedade onde o nosso valor estava naquilo que fazíamos, né? Então, a gente precisa mostrar para os nossos filhos que o valor está em quem ele é. E aí você faz palavras de afirmação com ele, né? Daquilo que ele tem de positivo. E você pode ensinar para ele quando ele estiver em crise de ansiedade, porque eu ouço muito isso da minha filha, que na sala dela várias coleguinhas têm crise de ansiedade. E eu ensino para ela alguns mecanismos para ela até intervir com os coleguinhas. Então, usar desses mecanismos, que é respiração consciente, e valorizar quem você é, vai fazer toda a diferença no seu equilíbrio, para você crescer entendendo que mais importante é quem você é, do que você tem, né? Do que você faz. Isso é que faz diferença. É um assunto realmente que a gente precisaria de muito tempo para falar Muito sobre ele e tempo, debater. muita coisa. Grande abraço, muito obrigado, tá, Foi um Karina? prazer. Satisfação toda nossa. Muito obrigada.